Nós estamos aqui hoje para comemorar o Dia do Povoamento Açoriano, né? Dia 16 de janeiro. E o lançamento da 10ª Ilha Açoriana. Tá? Sobre o povoamento, nós vamos chamar agora a nossa diretora cultural, Inês Soares, para explanar sobre esse assunto. Né? Nossa Dona Santa, né? Que é a nossa diretora cultural. Santa Inês Soares. Inês, isso. O sotaque. Está usando a revista? Está usando a Boa noite a todos e a todas as minhas queridas amigas, sócios do Instituto, admiradoras da cultura luso-brasileira. Nós estamos aqui então reunidos para comemorarmos os 264 anos do povoamento açoriano no Rio Grande do Sul. Todos nós sabemos que foram os açorianos os primeiros a chegarem a essa terra com o sentido de aqui permanecer, porque muitos por aqui passaram antes, até antes do descobrimento do Brasil. Mas aqueles que quiseram vir à terra e ficar aqui e aqui viver, nós sabemos que foram os açorianos. Então, o Instituto Cultural Português resolveu levantar essa bandeira e fazer com que os gaúchos lembrassem desse fato. Porque a história corre e a gente vai vivendo dia a dia e esquece das questões mais importantes na nossa história. Repetimos, porque um dos grandes problemas que hoje nós temos, que agora estamos falando na mídia, nós repetimos aquilo que ouvimos diariamente. E nós temos que ver o que é que nós queremos que se repita, o que é que nós queremos que os nossos cidadãos da nossa comunidade, os cidadãos do Rio Grande do Sul, devem saber, devem considerar. E então o Instituto Cultural Português tem se dedicado a esse fato. E nós vamos passar então a palavra ao presidente do Instituto Cultural Português, Antônio Soares, que vai falar um pouco a respeito deste povoamento açoriano do Rio Grande do Sul, a que o Instituto Cultural Português tem se dedicado desde 2001. Foi quando iniciamos esse movimento rigorosamente. 2002, então, nós realizamos a primeira vez no Rio Grande do Sul os 250 anos do povoamento açoriano. Quer dizer, só 250 anos depois que os açorianos tinham aqui chegado e povoado o Rio Grande do Sul, é que nós nos lembramos de comemorar esse povoamento. Então, passamos a palavra ao Antônio, que vai completar ou dar um significado do ponto de vista histórico mais profundo deste acontecimento. Minhas primeiras palavras são de saudação a todos os presentes, e quem está presente é realmente quem é amigo do Instituto Cultural Português e se integra na comunidade luso-brasileira, que é a única realidade mais forte e histórica do Rio Grande do Sul, a nossa comunidade luso-brasileira, e nela entra quem fala a língua portuguesa e quem tem sangue português.
portanto, luso-descendente, praticamente somos todos. Já chegaram a dizer que eram 20%, 50%, já vai em 85%. Portanto, daqui a pouco tudo é luso-brasileiro. Já vai em 85% da população é luso-brasileira. Porque é luso-descendente? Por linha portuguesa ou açoriana. Portanto, a razão para se falar da comunidade luso-brasileira que é a mais forte do Rio Grande do Sul. Bem, e quando podemos falar do início aqui no Rio Grande do Sul, quando se iniciou o povoamento? É muito difícil dizer quando se iniciou o povoamento. Quando se fala do povoamento, também se podia articular com o descobrimento do Brasil. Será que Pedro Alves Cabral, que descobriu o Brasil oficialmente, também foi povoador? Ou antes dele já havia povoadores? Sim, antes dele já havia povoadores no Brasil. Portanto, o grande problema que se levanta é quem foi o primeiro povoador. E quase já se identifica quem foi o primeiro povoador do Brasil, que foi um degradado que veio para o Brasil em 1498. Portanto, começou o povoamento. E também fez, e desenvolveu um aldeamento tão desenvolvido, que quando logo em 1505, 510, os portugueses chegaram, viam-se mal com esse aldeamento desse português degradado, porque ele, ressentido, não queria dizer que obedecia ao rei de Portugal. Portanto, realmente, procurou-se esquecer quem foi o primeiro povoador, que foi um tal senhor Cosme Fernandes de Pessoa, que se instalou em Cananeia, ou no estado sul de São Paulo, quase em Santa Catarina. E ali fundou um povoado, que depois outros se formaram e muitos se desenvolveram. Um grande porto até lá apareceu. Que depois, né, como ele dizia que não obedecia ao rei de Portugal, que chegava que os portugueses queriam mandar nele, e ele que era o povoador, ele que tinha construído o aldeamento, não queria dar as honras de ser o senhor da situação, mas que foi intitulado em alguns documentos como o rei do Brasil. Antes de 1530. Bem, e agora, mas porquê povoamento então açoriano? Sim, povoamento açoriano. Já havia povoadores, quando vieram os açorianos. Mas agora, povoar o Rio Grande do Sul, visto que foi os açorianos e com justa razão. Porque houve as tentativas já antes do povoamento do Rio Grande do Sul. Houve os jesuítas que tiveram, em 1626, desenvolveram uma ação notável. Mas eles não podem figurar como povoadores, porque eles diziam que eram povoadores, mas o Estado dele era teocrático. Portugueses e espanhóis não podiam entrar no Estado dos senhores jesuítas. Era dele, então não foram povoadores. Quando andaram com essas brincadeiras, os bandeirantes de São Paulo, que eram portugueses, ou seja, hoje brasileiros, né, que estavam de olhos nele, aí sim, é isso, prepararam-se, alegando que vinham os carinhos, foram às missões, jesuítas fora. Os jesuítas criticam os bandeirantes, mas a patrulha deles era que os portugueses já queriam, porque estas terras eram espanholas, isso não há dúvida nenhuma. O limite sul do Brasil era Cananeia ou São Paulo, um bocadinho mais. Depois passou a ser Laguna. E daí para a frente era tudo espanhol. E era mesmo. Quando veio o Tratado de Tordesilhas, imediatamente em 1492, em 1494, o rei de Portugal já manda naus para o norte do Brasil. E manda naus para o sul do Brasil, a ver onde eram os limites. Antes do Cabral. Já nós já vem ver, porque o rei de Portugal queremos a demarcação às terras salvadas, mas os portugueses atrevidos, como foram sempre, chegaram ao meridiano, que era mais ou menos por São Paulo, passaram a lei, avançaram, foram até o Rio da Prata e disseram, isto é tudo nosso. E os espanhóis tinham ocupação efetiva. Bem, e os açorianos vieram, porque o Rio Grande do Sul naquele tempo estava despovoado, havia moradores dispersos, que a gente nem sabia, estavam, mas iam embora, que eram os criadores de gado do interior. Então, já começou por 1635, 40. Foi quando começou o povoamento do Rio Grande do Sul. Precisamente os homens isolados, pequenos grupos, no geral um português com meia dúzia de índios, não é? Tudo esposas e vice-esposas. Eles vieram aqui para os azuleiros, que eram os moradores.
mas ocasionais, porque juntavam gado e desapareciam. Mas alguns ficaram, pouco se sabe dele. Mas aí começaram os primeiros moradores, a partir de 1630. Em 1700, já começam a haver moradores, havia que eram à busca das sesmarias. Mas não, parece que não se fixavam. Mas o Brasil, o Sul, continuava despovoado. Oficialmente despovoado. Bem, esses dispersos quase não contavam. Pedras os açorianos, lideram esses açorianos, quase descalços, com uma sacola ou duas de roupa, ferramentas para trabalhar, na esperança de que aqui iam receber terras, nem receberam terras nenhumas. Aqui no Rio Grande do Sul nem receberam terras. Porque quando chegaram os sesmeiros, em 1750, já tinham as terras todas. E eles tiveram de se contentar com as bordas do Rio Guaíba e de outros lagos, porque as bordas, as sesmarias não atalharam as bordas dos rios. Eles já aproveitaram esses bocadinhos de terra. Às vezes invadiam, o que custou muito. Porque o filho do Jerónimo de Ornelas matou um açoriano porque se atreveu a avançar nos palmos de terra. O filho do Jerónimo de Ornelas deu cabo dele, não é? Por causa disso. Mas os açorianos vieram. Instalaram-se. Foi uma ação heroica. Sem nada, apenas com as ferramentas. Em terra onde não havia nada. Nada. Porque os índios não cultivavam. Sabemos porquê, mas não cultivavam. Os jesuítas não daram isso quando fundaram, não cultivavam. Sabe vezes aquelas coisinhas imediatas. Mas, portanto, foram os primeiros povoadores que criaram uma civilização muito importante. E, portanto, nós queremos homenagear aqui com esta sessão o dia 16 de janeiro, que foi declarado oficialmente, é o dia do povoamento açoriano. E nós devemos sempre recordar este dia e estar reconhecido àqueles que foram nossos antepassados. Porque quase todos os açorianos descendentes que vieram para aqui e criaram um território e fundaram aquilo que se pode chamar a nação gaúcha, ou a nação que se deve chamar Rio Grande do Sul, mas é a comunidade luso-brasileira, luso-açoriana do Rio Grande do Sul. Portanto, apenas uma explicação aqui. Isto é o que Nós vamos passar então ao segundo assunto, a apresentação da 10ª Ilha Açoriana. Todos nós já conhecemos, os que se encontram aqui, essa revista editada pelo Instituto Cultural Português, que se encontra aqui no número 11, e ao Instituto de Educação de Viamão. Então, a Lucélia passa e a Viviane, a professora Viviane Pinto. As duas professoras que fazem parte da organização do concurso do dia 22 de abril. Então, essa revista tem tido o apoio do Governo Regional dos Açores. E diretor e editor é Antônio Soares e Santa Inês. E nós temos, então, nesta edição, o único apoio do Governo Regional dos Açores. Nós passamos, então, a revista ao Antônio, que vai continuar a apresentação, então, da revista. Acho que isso para as professoras. É muito importante, porque queremos apresentar a revista. Mas a revista é feita por mim, sim, por mim, mas também é feita porque está aqui ao meu lado e sabemos o trabalho que dá para fazer uma revista. Só quer dizer que a revista sai muito bem apresentada, bonita, colorida, é considerada uma revista de padrão superior. Lucélia, qual foi a sua contribuição para esta revista, último número que temos entre nós? Bem, a nossa escola, o Instituto Estadual Isabel Desparinho de Viamão, temos lá uma casa açoriana, fundada em 1993, onde desenvolvemos várias atividades junto à educação e com o tema açoriano. Então, aceitamos o convite do professor Antônio, do Instituto Cultural Português, e realizamos o primeiro, o segundo, e em 2016 vamos realizar o terceiro concurso escolar luso-brasileiro.
que é uma forma das crianças participarem, conhecerem a cultura açoriana através de um concurso, que a professora Viviane vai explicar como funciona. Você sabe que essa história do concurso que o grupo escreve, se bem me parece que a mão que escreve é a mão de Bilo, não sei, Viviane Bilo, mas é um grupo, que é um grupo da sala açoriana de Viamão, ou da casa açoriana de Viamão. Vocês sabem que o vosso artigo tem provocado uma certa polémica. Vocês sabem que Santa Catarina olhou para a revista e como que tivesse dito, não é só a escola, a sala açoriana de Viamão que vai escrever para a revista, invadiram esta revista para o trabalho. Que boa isso, já notaram isso? Não, mas não notaram? Mas tem outras participações. Sim, mas o vosso trabalho é um trabalho especial. É um trabalho escolar, mas é um trabalho que já foi pedido e anunciado no ano de 1960, quando se criou o Dia da Comunidade Luso Brasileira, pelos presidentes das repúblicas de Portugal e do Brasil. E um dos tópicos era que houvesse e se fizesse um trabalho nas escolas. Juntando as forças, nós realizamos um concurso escolar no Rio Grande do Sul, dedicado ao tema 22 de Abril. Foi o primeiro do Estado. Eu suponho que talvez um dos primeiros do Brasil. Viviane, como é que você conseguiu elaborar uma reportagem tão linda sobre o concurso escolar? Essa reportagem foi feita com base no segundo concurso escolar Luso Brasileiro, 22 de abril. E quando a gente pensa, organiza e executa as coisas com o coração, fica mais fácil sentar na frente do computador e colocar as palavras. Então esse concurso, ele tem as categorias, ele é dividido por categorias: fotografia, maquete, poesia, e também teve escultura nesta segunda edição, desenho. Os alunos tiveram um momento da solenidade, de premiação, foi uma coisa que envolveu toda a escola, todos os segmentos, professores, funcionários, comunidade em geral, e foi bem interessante. Agora já está vindo o terceiro, que será em junho, para que as professoras de matemática do terceiro ano do ensino politécnico possa organizar a geometria plana e a geometria espacial para fazer as maquetes. O alvo desta maquete. Esse ano a gente quer fazer a maquete do Farol de Itapuã. Sim. Lá de Viamão. Então as crianças vão visitar e depois vão fazer a maquete. A nossa ideia, professor Antônio ainda não está sabendo. A gente vai lançar o concurso com as categorias na data do 22 de abril, que é a data Luso Brasileira. Mas como é muito início do ano, a gente vai fazer a premiação no final do primeiro semestre, para que a gente possa, as crianças participarem melhor do evento, curtirem, se envolverem mais, não ficar só março inicia as aulas, abril terminou o concurso. Então eles gostaram tanto, professor Antônio, e a gente achou que é tão importante que ele cresça a cada ano, que a gente vai mudar esse formato. O lançamento é na data, 22 de abril, e a premiação no final do semestre. O plano está maravilhosamente bem elaborado e está muito bem assim. E certamente a recompensa que vocês agora deviam pedir aos Açores e ao embaixador de Portugal, que representa os Açores de Portugal, era qual é o prêmio, qual é a gratificação. Nós convidamos, nós insistimos, eles têm que vir aqui entregar o lançamento e têm que vir entregar o prémio Comunidades à direção da escola, que faz um trabalho tão bonito. Temos que exigir isso, já que vocês também estão na disposição de continuar o concurso. E é o melhor ato que se faz luso brasileiro no Rio Grande do Sul, foi este concurso. O ato mais importante e mais significativo. Sei e comprovo e demonstro que foi. E foi mesmo. Eu escrevo e reconheço-se que foi. Só simplesmente claro. O nosso objetivo é esse. A gente ficou feliz de ouvir que o senhor disse que as pessoas já estão na revista,
querendo se envolver mais, nosso objetivo é esse. Justamente esse. É motivar as escolas todas que se inspirem nos nossos eventos e que divulguem a cultura açoriana tão importante no nosso estado, né? Nós louvamos essa boa ação. E quando fala em exemplo, nota que no ano fim foram tentadas, 2 escolas foram solicitadas a fazer o trabalho como vocês fazem. Simplesmente tornou-se muito difícil executar o trabalho como fizeram no primeiro concurso. Agora no segundo era bem mais fácil. Mas o primeiro era bem difícil. A escola de Taquari não conseguiu. E a escola de Rio Grande também não conseguiu. Porque os secretários de Educação e o governo não conseguiram comandar a equipe ou fazer com que ela realizasse o concurso. Mas nós esperamos que o modelo de 2015 seja aproveitado. E mais, e talvez seja melhor, aproveitar esse lançamento e vocês darem um plano, porque se vocês apresentam e vão fazer, as outras escolas serão solicitadas também a fazer o que vocês devem fazer. Será um exemplo e que cria para a Sala Açoriana de Viamão o primeiro lugar da atividade das associações, que para todo efeito é uma associação, é a Associação de Viamão. Muito obrigado. Muito bonito o trabalho, hein? Parabéns, parabéns. A nossa escola é muito participativa. Eles gostam de concursos, né? Agora. Nós vamos continuar os depoimentos e vamos passar, então, a convidar a Terezinha Carvalho da Silva, da nossa universidade, Porto Alegre, a passar a mesa para a próxima. E a Rosane Marta Scott Rosa. Vai seguir-se então outro quadro. E são 2 autoras que gostam muito do Instituto Cultural de Cultura e se envolvem com essas coisas. Portanto, uma vez que reconhecem o que a gente faz e vocês também querem fazer coisas boas, vocês têm a palavra e o tempo ao vosso dispor para falar do que pensam, do que é necessário fazer, do que bem entenderem relacionado com o projeto açoriano. Pois bem, eu conheci o Instituto Luz Açoriano e me sensibilizei demais com o trabalho realizado por vocês. E desde a época em que eu os conheci, eu nunca mais parei de vir, de acompanhar, de ler os lançamentos de vocês e de aproveitar demais esse trabalho árduo que vocês fazem sobre a cultura luso-açoriana. Porque muita gente não tem noção do que o povo luso-açoriano trabalhou. Quem pensa que a colonização foi fácil, não foi. O que foi prometido para o povo luso-açoriano, chegariam aqui, teriam terras, teriam toda a disposição, não foi bem assim. Eles passaram fome, eles passaram necessidades. Os instrumentos que juravam que iam ter, não tiveram tantos instrumentos assim. E assim sendo, o povo que veio para cá passou muito trabalho. Isso é necessário que a cultura de hoje reviva, tome esse conhecimento. Porque é muito fácil as pessoas hoje acharem que tudo foi uma barbárie. O povo que veio para cá passou trabalho e nós temos que dar muito agradecimento a todo o trabalho, a todo o desempenho que eles tiveram. É necessário e o Instituto Cultural Luso-Açoriano nos traz essa oportunidade de termos este conhecimento de tudo que foi realizado. Isso era fundamental e necessário ser resgatado. E eu parabenizo o Instituto Cultural por esse trabalho maravilhoso de resgate dessa cultura luso-açoriana, da história do povo que veio cá com muita bravura, com muito heroísmo, e
que desenvolveu o nosso Estado, bem como o Estado de Santa Catarina. Isto era fundamental. Muito obrigada. E nós esperamos e agradecemos a vossa colaboração. Eu sei que é muito boa no campo artístico, estava aqui perto. Precisávamos de gente para a vinha do senhor que está muito. Hoje não vai ter trabalho quase. Esperava a sua colaboração. E a Terezinha agora também sei que tem muito, quer dizer, reboleira, trabalhadora daquela Ilha da Pintada, que agora já é a Ilha Pintada mais açoriana. A missão já está chegando ao fim, doutor Antônio. Falar de povoamento açoriano significa resgatar as raízes. Desde que eu recebi aquela bolsa de estudos pelo Instituto Cultural Português e que a gente tratou sobre raízes, me despertou demais a pesquisa dentro da ilha de uma outra forma. Então, a partir daí, muito mais a gente pratica do que escreve. O tempo é tomado. Agora mesmo, eu tive que deixar de terminar o livro para poder realizar a análise de cada um dos painéis que serão lançados dentro da ilha em dia 25 de março. Ninguém pode imaginar o que isso significa. Vai ser uma coisa assim sensacional, porque nós vamos envolver as escolas de primeiro, segundo e terceiro graus, e fora, a ilha recebe muita gente de fora. Através da colônia de pescadores em 5, nós temos muitos turistas. E agora, recentemente, está sendo tratado com catamarã. Catamarã também está querendo sair da Ilha da Pintada, que é uma reivindicação nossa. E a ilha não se dá conta da importância do desenvolvimento econômico e social. Porque, gente, o meu trabalho, que eu deixei de fazer mestrado, apenas fiquei no pós-graduação, em razão de trabalhar demais. Eu tenho obras sociais voltadas para os descendentes de açorianos, né? Então, na Ilha Grandes Marinheiro, o Clube de Mães Unidos da Ilha Grandes Marinheiro, na Ilha das Flores, a gente começou o trabalho com a creche Anjos das Flores. Foi nós que começamos, né? Com a Gerdau. Depois foi assumido pela Prefeitura Municipal. E na Ilha da Pintada, nós temos a PIP, Associação dos Amigos, Artesãos e Pescadores, e chegamos então a fundar também o Artiscama. Quer dizer, resgatamos a questão açoriana, fazendo pesquisa. Foi uma luta muito grande para descobrir por que nós temos dentro do museu dentro de Porto Alegre, tem um museu que retrata a questão da descendência açoriana através das escamas. E muita gente comenta, né, principalmente Borba, que muitas escamas eram tiradas e reveladas nunca para a ilha, para onde ia e para o que faziam. Claro que a gente tem que descobrir ainda por que não revelavam, né? E eles estranhavam. Então, com essa pesquisa, a gente descobriu, e o Artiscama já faz bastante tempo, desde o ano 2000, que está fundado, e já chegou ao auge de uma qualidade total. E no início a gente trabalhava exatamente como Portugal trabalha, Açores, insular, né? Que é com fio de prata, que é um fio muito interessante, tecnologia de fundo de quintal. E a partir daí, então, a gente continuou trabalhando, pesquisando, e quando a URGS foi convidada para fazer um museu para nós, me ajudar, porque eu já tinha instalado a Sala Açoriana no espaço do CTG Madrugada Campeira, e sentindo a necessidade de que as prendas poderiam fazer essas pesquisas. E acabou eu fazendo a pesquisa, então. Então, essa pesquisa surgirá um livro e, ao mesmo tempo, um museu de percurso a partir do Museu das Ilhas. E esse museu de percurso integra 25 painéis fixos dentro da ilha
que neste momento estamos colocando as estruturas e depois então a URGS, à medida que a gente vai analisando e revisando os painéis, a URGS então vai confeccionar com as fotos com bastante resolução. E todos estão convidados, provavelmente seja 18 de março, que a gente vai pedir ao Dr. Antônio algumas questões. Primeiro, que o Instituto Cultural Português possa participar enquanto amigos do museu, que a gente vai fundar uma associação. Segundo, gostaríamos que o Instituto Cultural Português nos desse força para que alguém de Portugal possa estar presente. Acho que vão gostar, acho que vão sentir essa necessidade de ter participado, né? Então, acho importante a vinda deles de Portugal para fazer parte. Muitas coisas, né? Eu acho que até poderíamos convidá-los, porque um museu ele pode ter as suas relações nacional, estadual e até internacional. Então, a gente gostaria, quem sabe, de ter alguém deles como participante deste museu. E, neste momento, estou fazendo as tratativas para inscrever o Museu das Ilhas. Porque, veja bem, a pesquisa ela fecha um pouco só na Ilha da Pintada. Mas tem a Ilha das Flores, a Ilha Grandes Marinheiros, a Ilha do Pavão, e ela realmente é uma descendência açoriana também. Nós temos o Quilombo, na Ilha das Flores, e é uma das coisas mais importantes, e temos os descendentes dentro da Ilha da Pintada. E o auge da pesquisa nesse momento, talvez o meu livro não tenha sido lançado, porque o auge dele é conseguir que o povo da Ilha da Pintada conte que eles tinham sesmaria, que eles trabalhavam com os negros, os quadros negros, mas por que quadros negros, né? Aí a gente descobre que tinham criação de grande quantidade de gado dentro da ilha, né? E muitos negros trabalhando junto com eles. E os quadros que não falavam em quadros negros, temos a Roça Velha. Gente, e o Dorval Farias, que era sesmaria em Guaíba, um enorme casario, com 2.500 litros diários que faziam parte, e muita criação de gado. Então é um momento assim muito importante para mim, só que eu me sinto muito sozinha, pelo seguinte, a gente é voluntária, né? E você sabe que é um trabalho voluntário. As professoras aqui que eu digo, tem a sala açoriana, quer dizer, elas trabalham além do que lhe é possível. E eu sou voluntária desde os anos 80. Então, vamos ver se... Está vindo uma menina de turismóloga, indicada pela professora Regina Viana. Ela é professora do Instituto Federal do Pará. Ela está mandando uma aluna para me ajudar nessa caminhada. Então, é isso que eu tinha para colocar para vocês. A história vocês vão conhecer no dia, né? Um pouco mais. Então, é isso que a gente tinha para colocar sobre a Ilha da Pintada. Espero que o convite aceitarei. E espero que vão ter direito a pedir uma representação de Portugal, desde que me intitulem e incluam um museu na comunidade do Museu Brasileiro. Oh, muito bem. Que maravilha! foi espiritualidade também. É, verdade. É sempre a pátria brasileira, é sempre o Estado Rio Grande do Sul. Eu acho de fundamental importância, importância para a sua autogestão, entendeu? Muito obrigado. Nós que agradecemos. Eu convido a Heloísa a passar a mesa e vou, ao mesmo tempo, convidar as outras pessoas, porque a Viviane Bilo, nós gostaríamos que no intervalo a Viviane nos apresentasse um número, ela como cantora, para alegrar o nosso grupo. Temos que ir passando rapidamente por causa do... Viu, Viviane? Tenha vontade. Pode... Onde tu quiseres.
Acharem virado. Então nós vamos ouvir a Viviane Quilo, professora do Instituto Estadual de Ensino da nossa Secretaria de Educação e Ensino de Viamão, Isabel de Espanha. Olhos negros. Os teus olhos negros, negros, são gentis da Guiné. Os teus olhos negros, negros, são gentis da Guiné. Ai, da Guiné, por serem negros, da Guiné por serem negros, gentios por não terem fé. Ai, da Guiné, por serem negros, da Guiné por serem negros, gentios por não terem fé. Os teus olhos são brilhantes, semelhantes aos luzeiros que o céu tem. Os teus olhos são brilhantes, semelhantes aos luzeiros que o céu tem. Ah, eu amei dois olhos negros, eu amei dois olhos negros, sem fazer mal a ninguém. Ah, eu amei dois olhos negros, eu amei dois olhos negros, sem fazer mal a ninguém. Os meus olhos de chorar, ai, de chorar, fizeram covas no chão. Os meus olhos de chorar, ai, de chorar, fizeram covas no chão. Choram por ti, choram por ti, choram por ti. Os teus por quem chorarão, choram por ti, choram por ti, choram por ti. Os teus por quem chorarão. Parabéns. Agora nós vamos começar com outro programa que é Conversas. E nestas conversas em que vamos falar da criação de um prémio literário, nós queremos ouvir as opiniões e saber o que pensam autores que escrevem que até podem ser concorrentes a esse prémio. Por isso nós gostaríamos muito das presenças dos autores Margarida Cassales, Paulo de Freitas, Nilva Ferraro e Lucélia Adami Nunes, aqui para a mesa, para conversarmos sobre a criação desse prémio. Vale ou não vale a pena? E antes disso, nós vamos pedir à autora e à atriz Heloísa Poraza que nos leia a abertura da 10ª ilha açoriana, em que se faz um apelo e um convite e se valoriza muito quem se dedica à causa açoriana. Em primeiro lugar, eu desejo tudo de bom, porque nesta data é muito importante nós nos sentirmos alegres, felizes, principalmente porque temos o apoio até do governo açoriano, não professor. Então, é a nossa 10ª ilha. Essa revista, olhem só a capa. A capa nos mostra, e já na própria capa traz-nos o quê?
Divino Espírito Santo, que é muito importante nessa nossa cultura. E é uma revista semestral da presença soriana aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Isto tudo nós devemos ao Instituto Cultural Português, cuja a sementinha quem lançou, o nosso querido professor Antônio Soares e Santa Inês Soares, da Rocha Soares. Eu gostaria de dizer a vocês, a 10ª ilha açoriana, cada vez mais ampla, certa, presente a edição de dezembro de 2015, sinaliza e confirma existir um plano urgente de inundar com o tema açoriano os programas e festas escolares. Anseio latente e imperativo de resgatar o tempo passado e começar bem debaixo da base a construir o futuro homem de origem luso-açoriano no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, estados únicos do Brasil que merecem chamados de origem açoriana. E cá temos as lusos brasileiras gaúchos, Lucélia Anones, Santa Inês Soares, Olinda Conrad, Ivone D.O. Costa, Ana Morrison, Marley Poleto, Andressa Freitas, da S. Batista, Karine Armani, Viviane Bilo, quase correndo e querendo correr as Ilhas Verdes dos Açores para dizerem que nas letras sul-ameríndias de José da Silva Paz e de Cristóvão Pereira de Abreu, nomes maiores do Rio Grande do Sul, velhas mães açorianas, cuidaram de rezas e festas, de foguetos e danças, e da culinária, doces, das flores, xícaras, temas que devem ser resgatados. Agora eu vou falar ligeiramente como representante do Museu Açoriano sobre um trabalho que eu fiz com a colaboração... Sim, exatamente. O trabalho que aqui apresentamos dos museus, ela valoriza muito o tema indígena. É muito interessante este tema, não é? Que a Heloísa quis trazer por sugestão, vem do Ministério Central. Não é? Muito interessante. É. Mas este tema, não é, também se relaciona com o nosso povoamento. E nós vamos ver se encontramos outros trabalhos que era bom ler. Aqui uma passagem do livro Velho Homem, este Velho Homem, vejam, o Velho Homem, que é uma figura simbólica, não é? do luso-brasileiro. O Velho Homem, quando veio aqui para o Brasil, os seus descendentes ficaram luso-brasileiros. É muito interessante. Depois temos a poesia Pedra Passagem, outro trabalho muito interessante, mas já começa a parte de Santa Catarina, em que elas meteram tudo e também comemoraram museus, não é? Mas nós somos do Rio Grande do Sul e nós queremos respeitar, mas é a nossa temática e o nosso homem luso-rio-grandino, que é talvez o melhor representante do mundo luso-brasileiro. E uma série de outros trabalhos que seria muito interessante que fossem lidos, seria uma injustiça até a gente não ler, mas o
temos pelo menos algumas passagens. Mas como não temos tempo para isso, vamos deixar isso para outra oportunidade. Professor, eu Sim. só queria agradecer à professora Sim. Viviane Bilo, que nós trabalhamos juntos nessa etapa dos museus, onde tivemos a alegria de falarmos também do povoamento indígena e muitos outros assuntos. Agora, quem quiser saber mais, que leia a nossa revista, a 10ª Ilha. Vocês não vão se arrepender. Está uma maravilha. E, portanto, quando falou dos museus, também lembrar que a Terezinha apresenta um bocadinho da criação de outro museu. Sim, a né? Terezinha. Outro museu que se integra muito importante. no grupo dos museus luso-açorianos. Né? E que vai ser muito bom. E talvez vai ser um ato muito inovador e muito importante, que vai ter muito significado. Então, nós agora vamos passar às conversas com os autores, com as autoras, né? Que eu convido para estarem aqui presentes a Guida Cassales, a Nilda Ferraro. A Margarida Cassales é uma das melhores contistas do Rio Grande do Sul. Nilda Ferraro impõe-se como autora de Haikais, quase única no género. E o Dr. Paulo Freitas, não é um narrador enfim, já premiado e muito bem considerado. Paulo Freitas, nós agradecemos também a sua presença. E como o tema que nós vamos apresentar é a criação, é discutirmos se fica bem ou não criarmos o prémio chamado Açores, o melhor livro. É um prémio para todos os efeitos, um prémio literário, ou histórico, um prémio literário. O livro tem que ser bem escrito. Os autores, quase todos escrevem sobre este tema. Sei lá, há pouco tempo, um livro sobre o Menino Deus. Mas o meu livro não é açoriano, diz-me outra. Não é açoriano, então não é. A temática é toda açoriana também, sobre o Menino Deus. O bairro mais importante do Porto Alegre, fundado por açorianos. Praticamente o tema luso-açoriano é todo ele. Todo ele. O Paulo Freitas é um narrativo, gosta muito da narrativa. A narrativa, aquela narrativa, digamos, montada, estruturada, à forma clássica. A Margarida Cassales é um contista, aquela variedade do tema de conto moderno. E temos depois a Nilda Ferraro, não é, que também escreve muito bem. E ela, Luísa Falaza, também. E eu pergunto, eu lanço esta proposta. Então, acho que vale a pena criarmos um prémio literário para valorizar o melhor livro. Eu posso dar uma partezinha? Sim. Eu sou meio que do contra. Eu acho muita responsabilidade. Porque eu tenho visto livros que são premiados que não falam do prêmio. A responsabilidade de quem dá era a dúvida no círculo cultural. Porque aí o pessoal não olha os outros livros que concorreram, como eu vim fazer há pouco tempo, não vou dizer qual foi o portanto, e fica aberto que houve vou dizer, indignidade, tá? De dar prêmio para quem não merece. Porque tem uma coisa, uma vez queriam que eu fizesse um enorme elogio para uma coitada de uma menina, desculpa, coitada, é hábito do que já ficou até uma palavra que serve como infeliz, pobrezinha, que não ia ficar sabendo que ela não era uma poeta, tá? E a outra que merecia ganhar o prêmio, e que, comparado com aquela, a Santa deve se lembrar, lembra um prêmio enorme, o concurso da JEP, que venceu uma senhora, que a gente teve que baixar os livros da livraria da Pública para ver se era daquela grande poetisa. Não, depois, tão bom que era, e lembrava, mas não tinha, não era dela mesmo. Aí ela mostrou todo o acervo dela, coisa maravilhosa. Então queriam que premiasse uma, entrou uma com papelzinho, assim, não era do júri,
como é? Que nota vocês deram para essa? Eu olhei assim e disse, olha, eu dei um e-mail porque para não dar 0. Ai, que horror! Nós não tínhamos combinados que ia levantar a nossa cabeça para lá dentro, mas também a Rossi estava junto. Estava junto. Agora eu me levantei e disse assim, olha, vocês me perdoem, eu não vou enganar 2 pessoas. Aqui é uma poeta, não vai ficar sabendo. E aqui não é, vai perder tempo pensando que é. E me retirei, não sei o que deu. Nunca mais me convidaram para nada, graças a Deus, porque eu também não ia ocupar. É isso daí. Então, eu acho muito perigoso. Agora, claro, se a pessoa vai ser correta, vai trazer uma equipe grande para cada um ler o livro e dar seu parecer, até vale a pena. Não é? São pontos que realmente invalidam e nos obrigam a ser cuidadosos na criação de um prémio. No entanto, eu vou apresentar o nosso projeto. O projeto é a criação de um prémio para valorizar autores que publicaram um livro ou têm livro pronto para ser publicado. Então, como vamos chamar? Então faz o seguinte, que o prêmio é muito seja em dinheiro. Não dá dinheiro. Não, isto podemos chamar nacional e internacional. Podemos chamar internacional. Eu não vejo nenhum significado nisso internacional. Mas pode ser. Eu queria chamar os autores ao autor do livro. Não, candidato é assim. Primeiro título. Eu podia chamar o melhor livro. Prêmio melhor livro. Eu achei que podia, para realçar e valorizar um tema especial, seja Açores o melhor livro. Isto é um livro de temática luso-brasileira, que também é sempre açoriana, não é? Porque expressa na língua, portanto, é um prémio, é em espírito, em luso-brasileiro, é na língua, como disse, Açores o melhor livro, mas é um prémio escrito em língua brasileira. Língua luso-brasileira, nacional, pode ser. Agora, podemos dar esse nome, mas podemos discutir se vale a pena juntar esse nome internacional ou nacional. A minha proposta é Açores o melhor livro. E agora? Mas eu posso fazer assim, Açores o melhor livro, não é? E agora a questão do diálogo aqui de todos são autores, se eles, o que é que eles acham? Se o Paulo acha bem que pode concorrer a este prémio, mesmo que o enredo dele se passe em Rio Grande, pode ou não pode? Acho que pode. Pode, evidentemente, porque ele é expresso na nossa língua. Eu gostaria agora podemos chamar, eu chamo assim, Açores o melhor livro, para valorizar o melhor livro que se escreve sobre um tema que devemos considerar muito válido, não é? Açores o melhor livro. E o autor publica o livro e depois, num congresso, que será, ou num encontro das salas açorianas, será discutido, não é? Representantes das salas açorianas do Estado, vão discutir o livro que devem valorizar para que seja apresentado também ao governo dos Açores, para que dê o prémio que merece, que é ir lançar o livro lá, poder ter uma viagem lá, poder ter estadia lá, poder permanecer uns dias lá. Não é? Desde que seja a volta. Ora, poderá ser individualizado. Açores o melhor livro, então é uma pessoa luso-brasileira, sim, convém ser. É só o Estado do Rio Grande do Sul. Eu achava que era melhor. Língua nacional, língua nacional. Eu agora preferia dizer língua luso-brasileira. Isso mesmo. Pronto, para ser o nosso mesmo. Se é língua luso-brasileira, pronto. Era açoriano, evidentemente. Porque como tem luso-brasileiro, só quero salvaguardar. É luso-brasileiro por causa da espiritualidade, por causa da luso-descendência, por causa da língua que é luso-brasileira. Isso. Já não pode ser mais língua portuguesa, porque se nós somos luso-brasileiros, então a língua tem que ser luso-brasileira. Então, na nossa língua. Agora, chamar nacional, dá mais status chamar internacional. Mas eu era melhor, eu achava que era melhor chamar. Bem, ele é o livro, é só o melhor livro. Que apareça o livro, e só o autor é espanhol, ou da França. Pronto, aberto. Tem que ser língua, então, nós temos que ser aqui na língua luso-brasileira. Só um minutinho. Agora, o que eu pergunto é assim: vocês, autores, o que é que acham?
Se for lançado isto, vocês acham, não vale a pena, não dá, passamos jogos. Ou então, vocês poderão dizer, não, claro que eu até gostaria de concorrer a um prémio como este. O que é que vocês acham? Vamos ouvir aqui da caçada. Só eu queria falar uma coisa. Eu acho que agora devemos ouvir a Heloísa, devemos ouvir a Nilda para poder ter a palavra o que é de que você acha? Vale ou não vale a pena? Você acha? Aí depois o Cláudio. Vale a pena. Temos de ponto moderno. E temos depois a Nilda Ferrari, não é, que também escreve muito bem. E a Heloísa Fosa também. E eu pergunto, eu lanço esta proposta. Eu então, acho que vale a pena criarmos um prémio literário para valorizar o melhor livro. Eu posso dar uma partezinha? Sim. Bom, eu sou meio que do contra. Eu acho muita responsabilidade. Porque eu tenho visto livros que são premiados que não valem o prêmio. A responsabilidade determinada gera a dúvida no círculo cultural. Mas aí tem que ter uma comissão. Porque aí o pessoal olha os outros livros que concorreram, que eu vi fazerem há pouco tempo, não vou dizer qual foi o concurso, e fica aberto que o... Sim. Ora, evidentemente, se é uma ilusão brasileira. Então é internacional. Isso o tema é... Tem gente em Portugal continental, em Portugal. Isso é valorizar isso. Sim. Até na África. Na África tem um lado que fala por E mais ainda, hoje em dia se verifica que a população portuguesa faz parte da população de vários países da comunidade. Então, em França se encontram portugueses, na Suíça se encontram portugueses, quer dizer, assim vai na Espanha, assim vai na Itália, e assim em toda a comunidade, na Alemanha. Essas pessoas falam, escrevem, podem ter origem lá nos Açores, podem saber de coisas e escrever sobre coisas que nós não podemos. Então, eu creio que é válido que seja internacional sobre esse aspecto. Pois é, mas agora o que acontece? Veja, o prémio fica individualizado por um tema. Onde está? Açores poderia ser Portugal. Açores foi o melhor tema. Mas ele fala luz ao brasileiro nascido na Suíça? Claro que pode. O tema é equilibrado. Assim, então no dia musical, então não seria Açores o melhor livro. Tínhamos que encontrar outro título melhor. Açores, o melhor prémio internacional. Eu só gostaria de trazer a sua palavra, porque até agora eu acho que não consegui entender a proposta, sabe? Eu gostaria de dizer o seguinte, ó, a nossa proposta surgiu, a ideia do Antônio, foi ele o idealizador desse concurso, Açores do Melhor Livro, e surgiu pelo fato de que há diversos, agora mesmo o Sérgio focalizou ali algumas obras que nós temos ali, como esse o velho Açores do Velho Homem, né? Aquele do... Sim. E há diversos livros. Nós, este ano, por exemplo, foi uma senhora, o nome dela, certo aqui o livro dela. A Ivone. Não, a Ivone. Ivone Costa. A Ivone foi aos Açores devido ao fato de ter feito um livro. Então, e há pessoas que fazem o seu livro, que escrevem e que não se sabe, são desconhecidos. Né? Então, o que se pensou era enviar aos municípios, mas nós, como nós não temos possibilidade assim de ter uma abrangência, nós estamos agora no mês de janeiro. E nós pretendemos, em abril, realizar o encontro de todas as salas açorianas do Rio Grande do Sul, de 20 a 23 de abril. Então, nesse encontro, nós pretendemos lançar esse concurso. Aqueles que se inscreverem até esse dia, 22 de abril, 23 de abril deste ano, né? Porque aí, se nós vamos
dar uma abrangência internacional, nós não vamos poder fazer nesse período, de janeiro até abril. Né? Eu acho curto o período. Então, o sentido desse nosso concurso era incentivar o autor do Rio Grande do Sul a escrever sobre os Açores. Era nesse sentido. Então, nós vamos passar a ser valorizados. Vamos, então, até livros que já estejam escritos. Por exemplo, a Terezinha agora acabou de sair, mas a Terezinha há muito tempo está fazendo esse livro. E ela deixa o livro para fazer outra coisa, deixa o livro... Se ela tivesse uma valorização daquele livro que ela está escrevendo, aquele livro que ela está fazendo sobre a Ilha da Pintada, que ninguém fez até hoje, ela já teria terminado esse livro. Entretanto, ela não termina. Então, a gente está sentindo que as pessoas muitas vezes não têm o incentivo necessário para que escrevam. Então, é nesse sentido. Não é, e desses que foram escritos, a gente vai, então, escolher o melhor. É nesse sentido. Agora, nós pensamos dessa maneira ao lançar esse concurso. É abranger o Rio Grande do Sul. Né? E agora, eu não sei se nós podemos passar dessa ideia. Vamos ver o doutor Paulo, que tem uma vivência assim de Europa e dos outros países, e aqui no Brasil, né, que já inclusive publicou em Portugal e tudo, tem um posicionamento assim sobre essa nossa ideia. Né? Como a Heloísa Barça tinha pedido a palavra, vamos então, para dar a palavra, e certamente tem alguma informação a dar. Tenho. É que, em primeiro lugar, eu queria destacar aqui o principal objetivo deste concurso. E por que ele é importante? Eu parabenizo vocês. Sabe por que a importância dele é devido dar, inclusive, oportunidade de, seja qual for o estilo do escritor, ele ir pesquisar, porque nós só amamos aquilo que nós conhecemos. E o Instituto está dando a oportunidade, independente, seja de quem for, de participar desse concurso e ainda mais para conhecer não só o Instituto, mas como a cultura açoriana, a cultura luso-brasileira. Isso é muito importante, isso. E quanto à comunicação, ele quebra fronteiras, não existe fronteiras entre nós. Existe um objetivo, que é difundir a cultura açoriana. É isso que é o mais importante. Esse é o objetivo. Esse objetivo é principalmente é que você escreveu. Você pega no seu livro, cá escreveu um livro excelente sobre o Jacaré. Ele é então brasileiro. E você agora pergunta, mas você pode perguntar um problema que surge. Mas será que ao menos os portugueses leem o livro? Será que os portugueses leem o livro? Então vem aqui o governo de Portugal ou o governo dos Açores, vai ao autor, eu publiquei um livro em língua luso-brasileira ou em língua portuguesa. O meu livro... Eles conhecem. É o desconhecimento. O objetivo é que o autor tenha uma forma de valorizar o livro. E ele quer logo pedir a Portugal o apoio a ir a Portugal, a lançar o livro, e a vender o livro em Portugal, distribuir o livro em Portugal, que não tem. O livro não tem. Livros da Margarida Carreiro. E, portanto, só aqueles que eu levei, que ainda deixo por lá. Os livros da Nilda Ferraras, que nunca foram livros por lá. Os da Aporaza são recentes. O seu Sistema foi você que o levou. Porque a livraria não lê, e eu não leio nem internet na escola. O que fizeram nas... O meu livro está em Portugal. Eu dei para o embaixador. O que fizeram estas pessoas que foram invocadas, a Ivone Costa, isto que foi lido aqui no prefácio, estas meninas que foram aos Açores, elas foram lá apresentar livros
o tema era daqui. Chamo Açores Juvenil Livre, Açores, o tema Açores de facto é o tema alusão brasileiro, o tema Rio Grande é daqui. Mas o que é que elas foram fazer? Foram apresentar os temas que apresentam nas escolas daqui. Mas que atrevimento é este? Que lerem aquilo que apresentaram, como a Lucélia, o que apresentou ali, foi aqui na escola. Mas o que as outras fizeram, pegar nesse tema e dizer lá, olha, nós na escola, lá no Brasil, desenvolvemos este tema, vocês têm que desenvolver. Eu quero escrever isto, né? Portanto, o tema realmente é divulgar o livro na nossa comunidade. Você diz, essa comunidade existe e fala o português ou língua lusófona. Nós queremos dizer isto, porque não vai, não conecta, não segue. Mas o Paulo ia propor fazer uma chega que ia ser interessante. Desculpa ter interrompido. Pois, tantas e profundas considerações. Sim. Eu quero que ouvir. Mas eu gostaria de ouvir. Eu gosto muito de ouvir a posição das pessoas. Bom, em princípio existe uma coisa. Todo concurso tem um regulamento. Dentro desse regulamento, as pessoas que participam do concurso sabem exatamente o que têm que fazer. Então, eu creio que é fundamental que se faça um bom regulamento, de modo que as pessoas que o leem saibam exatamente o que têm que fazer. Tem que ser enquadrado dentro daquilo que está prescrito, que tem que ser feito. O idioma é aquele, o tema é aquele, o número de páginas é aquele, e outras coisas necessárias. Porque assim a gente tem certeza que quem participa vai contribuir com alguma coisa dentro daquela proposta do concurso. Entendeu? A participação sabe exatamente o que é que tem que fazer. O senhor também sabe o que tem que fazer. Mas ela sabe o que tem que fazer. Todos nós sabemos o que tem que ser feito. A partir do agora não sei, isso já é interessante saber, assim, de cada um. O que acha se a nossa proposta é pequena demais? Eu acho que é porque nós nos preocupamos com a realidade, né? Por exemplo, as professoras, a Biro, a Lucélia, fizeram este livro. Este é o livro que nós temos ali, eu acho que eu não sei se eu cheguei a colocar ali, não é nenhum texto. É este livro, que é uma espécie de uma cartilha, né? Para ensinar as crianças essa questão da presença açoriana no Rio Grande do Sul. Né? E elas, então, elaboraram um livro que ensina, e que de uma forma assim fantástica, né? Apresentando, por exemplo, canções, apresentando também, como é que se chama aquilo? Artesanato. Não, mas aqueles outros temas que as crianças têm que assistir a um determinado questionário. Aqui nós temos assim, ó, por exemplo, chegada dos açorianos, conhecendo as ilhas de encanto, recordando a história de Viamão, a arquitetura, festas de açoriana, literatura popular, artesanato, dança e viola açoriana, a dança e a viola açoriana, que muitas vezes as crianças não conhecem a dança nem a viola açoriana, né? Os trajes típicos, as ilhas de Bruma. Então, as ilhas de Bruma através de uma canção, né? E através de um documentário, de um determinado documentário, né? E aí as crianças vão assistir aquele documentário. Então, para que essa aprendizagem de Açores, das ilhas, apresentar todas as ilhas do arquipélago, né? Através de vídeos, de coisas assim. Então, e também através da culinária, as crianças realizando aquele ato, né? Então, isso tudo faz com que aí se nós não tivéssemos dito, não, nós vamos editar este livro, acreditamos nesse, vamos editar, elas estariam com o projeto lá, fazendo apenas na escola, e então é uma possibilidade que as outras escolas do Rio Grande do Sul,
que devem fazer esse tema, desenvolver esse tema e não desenvolvem, têm uma oportunidade para desenvolver. Né? Por isso é difícil, sabe? É muito difícil. A pessoa faz um livro e fica com o livro guardado. Mas vocês também devem dizer quem foi que fez o hino nacional, dizer que foi Duque Estrada, senão eles vão confundir, dizer que é Dom Pedro I, Dom Pedro I fez o hino da independência. Outro dia disseram, Mas era o hino nacional. Não, mas foi o hino, não, foi o da independência, foi depois da proclamação. Mas era o hino nacional. Até ser feito outro sobre concurso. Mas eu estou falando daquele que diz assim, já podeis louvar. Exatamente, mas esse era o hino nacional. Na época? Não pode. Mas Na época era. Sabe por quê? Existe diferença entre império e república. Tem tudo numa Constituição, aí tem não. Ela está estudando, toda essa parte aí até agora. Tudo. Inclusive vários hinos feitos ainda pela colônia. Não, a minha Constituição é antiquérrima, tá? Chega a estar falando até com letras, PH, no lugar dessas coisas. E vou te dizer uma coisa. Lembra que outro dia eu ouvi uma pessoa, uma pessoa culta, ela disse que quem inventou o hino nacional foi Dom Pedro I. Eu cheguei. Estava um grupo grande, eu não quis dizer não, está enganada, ficou chato, né? Foi Dom Pedro I. Mas era. E foi, não, mas o hino nacional ouviram. Mas exatamente. Acontece, como eu estava dizendo, antes da República. Mas que esse nosso hino, ele fez o da independência. Ele fez o da independência, que passou a ser da independência, porque estava feito. Eu não sei. Porque Dom Pedro I, a senhora não sabe, Dom Pedro I tocava vários instrumentos. E foi exatamente no retorno ao Rio de Janeiro, após proclamar a independência, é que ele compôs. E sabe quantos anos ele tinha? 23. Eu acho Dom Pedro I um dos melhores amigos que o Brasil já teve. Pois é. Parece mais amigo do Brasil que os próprios brasileiros. Acontece que, antigamente, as pessoas dos reinos e dos impérios, eles eram treinados para suceder, reinar. Então, eles faziam uma série de cursos, tanto na área civil quanto na área militar. De modo que quando eles herdassem, é claro que quando se fala em herdar, a gente não pode deixar de considerar problemas genéticos que podem tanto gerar uma pessoa equilibrada quanto não. Mas se o candidato a futuro rei ou a futura rainha fossem levados ao comando da nação, eles tinham plenos conhecimentos para levar a cabo a situação. O que não acontece com a República. Não. Qualquer pessoa, às vezes sem preparo algum, pode ser eleito e comandar o país. A gente pode conseguir as coisas, nós podemos, nós somos uma força. O negócio é que não temos que nos dividir. Se tem 1000 partidos aí, eu não tenho nenhum partido. Eu sou brasileiro, meu partido é brasileiro. Nós podemos conseguir, por exemplo, que alguém só se candidate e possa assumir o cargo depois de fazer um tipo Enem, sabe? Porque acontece que são, inclusive, quando eu estava bem mal de vida lá no Rio, quiseram me encostar na política para eu ganhar um ordenado maior. Eu disse, eu não, Deus me livre. Pensa que eu sou doida, eu tenho amor próprio, não vou fazer isso. E aí eu me dei conta, eu comecei a perceber que realmente, quando tem alguém vagando, que não consegue emprego, se puder, ele bota para ser vereador ou deputado. E aí o país é que se arrebenta todo. Não, acontece
que não gostam de falar no Brasil. Qual é o Bacra que tu fez? Não, é que nós estamos falando do concurso. Ah, não. O concurso traz as coisas. Nós estamos falando do concurso, que é um abraço do Brasil e de Portugal. Nós estamos falando de política. Claro. De qualquer maneira, o concurso é daqui. Claro, sim. Mas é um abraço de Nós simplesmente estamos comentando alguma coisa sobre o berço do concurso. Olha aqui, gente. Ele falou que tem português e tudo. Eu fiz uma viagem direta. Eu encontrei quantidade de português. Trabalhando que falavam português. Mas eu encontrei na Noruega, encontrei em Moscou, duas mulheres, mãe e filha, de certa idade, de Portugal. Mas estavam trabalhando lá. Mas estavam trabalhando? Mas, não. Quem é luso brasileiro? É o português de Portugal e é o brasileiro do Brasil. É que nós, pela denominação do acordo dos brasileiros, quando usou o termo luso brasileiro, mas quem é o português, tanto é o português daqui, portanto, este concurso Açores Viola e o concurso do luso brasileiro, mas é preciso ver, não pode haver discussão. Porque o português sabe o luso brasileiro. Mas agora, Seria em abril. não, nós temos agora, o trâmite seria assim. Quem quiser pode concorrer, desde que seja da comunidade luso-brasileira do Rio Grande do Sul. Não, quer dizer, qualquer pode, desde que seja da comunidade. Desde que seja da comunidade luso-brasileira. É certo que a gente pode aceitar, se for de outras comunidades, língua portuguesa, também pode. Seria assim, o concurso será apresentado, o autor que quer concorrer concorre através de uma sala açoriana. Portanto, quem for de Viamão vai apresentar o livro, a sala de Viamão vai apresentar os seus autores, para vocês poderem apresentar o vosso, vão apresentar o vosso livro de concurso a quem vai realizar o encontro das salas açorianas, que é o comitê. Portanto, a sala de Viamão, de Capão do Canoas, apresenta os autores de lá, para que os autores sejam bem integrados. Qualquer pessoa pode inscrever-se. Vai à sala de Capão da Canoa daquela zona e apresenta o livro. A sala apresenta o livro. Porque quem vai depois dar o prémio é o comitê, o congresso das salas açorianas. Para qualquer livro, não há discussão nenhuma. Agora, só tu estás pegando o cordão umbilical do Brasil e trazendo à tona. Porque se tu vai à Inglaterra, eles são extremamente cuidadosos de saber quem são os antepassados. É a maior honra que eles têm, dizer, nossa descendência e tudo mais. Em tudo que é país que se preza tem isso. E o Brasil não, o Brasil tem, ele se derrete um monte de coisa, brigando entre si, de alguma coisa. Eu só queria parabéns. Eu tenho que dizer parabéns para a Sandra também, que é uma guerreira, gente. Eu tenho que confessar agora uma coisa que a Sandra não sabe. A nossa mesa. Só um pouquinho que eu queria falar. Pode falar. É sobre esse livro aqui dos Açores. Quem quiser entrar no concurso, esse livro aqui de editora Caravela, pode adquirir esse livro para pesquisar. Já comece a pesquisar aquilo que você vai escrever, os conteúdos aqui. Está muito fácil de entender, está uma graça. Parabéns, parabéns. Tanto ao Instituto quanto à escola de vocês. Agora eu me falei o nome. Qual é o nome? Isabel dos Coelhos. A Isabel dos Coelhos. E já dando testemunho da A notícia será assim veiculada que no dia 16 de janeiro, havendo um painel
constituído por escritores Paulo de Freitas, António Soares, Heloísa Poraza, Neuda Ferraro e Guida Cassalos, aprovaram e aceitaram muito bem o lançamento deste concurso a ser realizado pela Câmara Açoriana. Ok? Dando um testemunho da importância desse concurso, para nós, como a professora Santinelli disse, se não fosse aquele primeiro empurrãozinho, o apoio para que nós tivéssemos a publicação, ele não estaria já na segunda edição, todo o resultado, está na segunda, ainda na segunda. Na terceira tem que ter mais coisa, mas vai sair. Com certeza. Vamos lá, mais pessoal, vai passar uma lista aqui onde eu peço que todo mundo ponha o nome, o telefone e o Facebook, tá? A gente vai precisar. Tá? Nome, o telefone e como está no Facebook. Então, neste momento, nós vamos dar por terminado este encontro promovido para comemorar o Dia do Povoamento Açoriano. Agradecemos a presença de todos. E agora, até o próximo encontro sobre este tema, que naturalmente vai ser na Semana Luso-Brasileira, no próximo abril. Muito obrigado a todos os presentes. E vamos confraternizar. Mais